Fala aí, ô cambada. Retorno eu a esse assunto. Eu postei aí nas postagens do YouTube um vídeo antigo assim, foi de dezembro, que eu fiz uns apontamentos sobre a compaixão no Nietzsche. Que foi o quê? Lendo alguns aforismos, alguns textos e comentando sobre isso. E hoje eu estava de manhã cedo dando uma estudada nesses assuntos e encontrei um artigo de uma moça que se chama Sandra Capone. Essa Sandra Capone é professora adjunta do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina e é doutora em Lógica e Filosofia da Ciência pela Unicamp. E acredito eu que ela é da área de saúde, né? Professora adjunta do Departamento de Saúde Pública. E ela tem um texto, ela publicou um artigo que se chama Lógica da Compaixão, no qual ela trabalha aqui algumas ideias de Nietzsche, Hannah Arendt, Foucault e alguns outros autores, mas eu vou focar aqui no que ela falou do Nietzsche. Você tá parecendo até o coach bebendo vinho. Aqui, ó, hoje eu tô bebendo vinho, hoje eu cortei minha distemia, mas só um pouquinho. Esse assunto vem bem a calhar por conta da situação aí do Rica. Mas se você está assistindo esse vídeo e não sabe que situação do Rica é essa, ou se essa situação já passou, dá pra ver também que a questão aqui é compaixão, mas é porque ficou bastante exemplar, ficou muito exemplificado essa situação aí. E nós vamos lendo e conversando aqui. A princípio, a minha ideia era fazer um vídeo sobre a compaixão no Nietzsche, não apontamentos, mas fazer um vídeo, um texto com início, meio e fim. Mas como eu encontrei esse texto da Sandra Capone, se chama A Lógica da Compaixão, eu não vou disponibilizar aqui, porque se você for incapaz de entrar no Google e achar, se você não conseguir achar com o nome da mulher e com o título, sinto muito, mas você não é digno nem de ler o texto, tá? Pelo amor de Deus, cara. Né? Por isso que eu não vou pôr aqui, não. Então você pesquisa no Google aí que você acha. Eu vou só, antes de entrar no artigo da moça em específico, eu vou só pegar alguns poucos aqui do Nietzsche e eu vou dividir em dois o vídeo, porque a conclusão e tudo, muito parecido com a questão das ervas daninhas e tudo mais, eu vou deixar para outro vídeo, tá? Eu queria começar, eu escrevi aqui, começar por este, mas eu nem me lembro qual é. É um aforismo do Humano Demasiado Humano 2, então 282. Vamos ler aqui. Eu escrevi aqui, começar por este. O Nietzsche escreveu o seguinte: mulheres compassivas é o nome do aforismo. A compaixão das mulheres, que é loquaz, transporta o leito do enfermo para a praça pública. Você sabe o que é loquaz? Quer dizer que é eloquente, fala muito, grita. Então veja, a compaixão das mulheres, que é loquaz, transporta o leito do enfermo para a praça pública. E aí eu me lembro da live do Hernani, lá no NVP Entretenimento. Hernani Carreira, Menino Thomas e Cortes do Rica discutindo, inclusive, possível internação do Rica para 1000 telespectadores. Ou seja, não são só as mulheres. Recente, foi quinta-feira. Não são só as mulheres que levam o leito do doente para a praça pública, não. Os homens. Por que falar isso? Mulher leva? O Nietzsche que escreveu aqui, você não viu, não? Ó. O Nietzsche falou: a compaixão das mulheres, que é loquaz, leva o leito do doente para a praça pública. Esse é o aforismo do Nietzsche. Que quer dizer o quê? Que na hora de ser compassivo, as pessoas querem fazer um show com isso, quer se aparecer, quer mostrar. E nada mais sintomático disso do que do que essa live do Hernani e o vídeo do corte do Rica Games e o Menino Thomas. Inclusive, cara, eu queria entender a mentalidade dessa galera. Porque o cara
o menino Thomas me diz que é cristão e anti-masturbação porque é cristão. Eu nem vou entrar no mérito do que Jesus tem a ver com a punheta de uma pessoa. O que Deus tem a ver com a punheta do cara, com o pinto do cara. Eu nem vou entrar nesse mérito. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o cara vem numa live e diz que é cristão e anti-punheta, anti-masturbação, e na live do cara, cheio de áudio de vídeo sexual, ai Chaves tá me comendo, meu pinto, não sei o quê. Que desgraça que é essa, cara? Mas enfim, vamos entrar aqui no artigo da moça, que o artigo é muito interessante, e depois a gente faz alguns comentários aí. Eu não vou entrar muito nos aforismos do Nietzsche, porque no apontamento sobre a compaixão, eu acho que nós conversamos sobre todos esses que eu anotei aqui e mais alguns. E hoje a ideia não é essa. Então, iniciando aqui, né? Eu queria dizer só o seguinte, uma coisa que é tão óbvia, né? Se a pessoa se realiza, fica feliz, sendo compassiva, ou seja, ajudando os outros, ela fica feliz com o sofrimento alheio. Porque para poder ajudar é preciso que esteja alguém sofrendo, não é mesmo? E hoje eu quis trazer aqui esse artigo, A Lógica da Compaixão, da Sandra Capone. Ao invés de eu mesmo falar, eu vou falar o que a Sandra Capone falou, para que esses ignóbeis, esses imbecis e esses idiotas, que são a grande maioria que vem me assistir aqui, não fique pensando, ai, esse Bruto é um idiota, é um snob, é um Nando Moura, esse Maurício é isso, é aquilo. Não, quem está falando aqui é a Sandra Capone e o Nietzsche. A Sandra Capone, repito, professora do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina, tá? É ela que vai estar falando aqui, não sou eu, beleza? Porque esses retardados só acreditam em argumento ad hominem, né? Se sou eu, cabeludo, barbudo, falando, não vale bosta nenhuma. Agora, se é alguém que eles gostam, Olavo de Carvalho, o Bozo, a puta que pariu eles, aí vale, né? Então vamos lá. Interessa-nos problematizar a lógica, esse é um artigo da Sandra Capone, beleza? Abre aspas. Aí nós vamos falando e nós vamos conversando. Interessa-nos problematizar a lógica interna da compaixão piedosa, pois, como tentaremos mostrar, achamos que ela instaura uma modalidade peculiar de exercício do poder, que se estrutura a partir do binômio servir, obedecer, multiplicando assim a existência de relações sempre dissimétricas entre quem assiste e quem é assistido. E assistir aqui não é de ver, não, tá? É de ajudar, é assistir. Igual tem assistência social, é nesse sentido, viu, burriquinho? É assistir nesse sentido. Então vocês vejam, eu já tinha dito isso. O que eu falei? Que tem um desnível. Vocês lembram que eu falei nos outros vídeos que tinha um desnível? Que os caras ficam lá em cima e no auge do seu... eu vou ajudar você... Né? Igual eu falei que o menino Thomas falou que foi uma bênção pro rico, ou seja, ele trouxe uma bênção, ele é Deus, ele dá bênçãos. Então vocês vejam, eu falei isso naquele vídeo, agora quem tá falando é a doutora professora aqui, não sou eu, vocês entenderam, né? E vocês vejam que interessante, como ela bem diz, é uma modalidade peculiar de exercício de poder. Aquele que ajuda, ele se coloca numa posição acima no qual o ajudado tem que obedecer. Tanto é assim que quando o Rica saiu dos eixos que as pessoas entendiam, está sendo execrado. Falaram até em internar ele. Por quê? Porque ele não obedeceu vocês, né? Ele fugiu do esquema. Ele, se ele fizer o que eu quiser. Tipo isso. Então vamos lá, continuando. Se acreditamos, e detalhe, eu não vou ler o artigo inteiro, tá? Eu vou ler só até a parte do Nietzsche, porque o artigo é muito grande. Se você quiser, procure e ache. E repito, se você não achar, você não é digno de ler, cara. Aí você não vai ler, não. Vai jogar joguinho, vai pular carnaval, vai fazer sei lá o que você faz aí. Não vai ler artigo, não, beleza? Vai cagar. Pode ser. E limpa esse cu seu aí, limpa essa bunda, tá? Limpa essa bunda aí, de preferência. Foda-se pra bunda dele. Vai fundo, cara, né? Eu não vejo essa bunda mesmo, pode estar suja de bosta. Se acreditamos que é necessário excluir do discurso médico, porque aí
Vocês vejam, a intenção desse artigo é analisar a questão da relação paciente-médico. Porque a mulher é da área da saúde, ela é professora lá da universidade, lá, como eu disse. Então tem esse contexto aí, mas nós não vamos entrar nesse contexto, eu vou ler só a parte que nos interessa aqui. Se acreditamos que é necessário excluir do discurso médico a caridade cristã e a piedade religiosa, aquela que costumava situar o doente no lugar da debilidade mais absoluta e da mais extrema impotência, então será mister que possam ser desenvolvidas estratégias capazes de fazer que a palavra dos doentes possa formar parte de uma rede dialógica que permita instituir um genuíno consenso, em que hoje existe apenas aceitação passiva. Ou seja, a intenção dela aqui é colocar o ajudado como protagonista. Sim, e não como participante da equação, como vai ser dito aqui mais para frente, e não como um mero objeto ali. De receber a solidariedade, a bondade. Né? Porque o Nietzsche vai... Vocês vão ver, vamos lá, sigamos aqui, né? Mas, para que esse objetivo seja atingido, acreditamos que é preciso analisar a estrutura e o modo de funcionamento dessa compaixão piedosa. Empreender uma crítica da ética da caridade e da compaixão exige que nos lembremos de Nietzsche, pois é mérito seu ter sabido iniciar, com lucidez e firmeza, um estudo demolidor dessas estratégias de poder que, no preciso momento em que nos prometem auxílio e assistência, multiplicam os mecanismos de coerção, docilização e submissão. Né? Que fica muito claro de enxergar isso no caso do Riquinho aí, né? Fica claríssimo isso. Ao mesmo tempo que se promete auxílio e assistência, cobra-se dele, coagem ele que ele faça isso, que ele faça aquilo, que ele se submeta. E isso em todos os lugares que recebe dinheiro. Os Não. caras ficam reféns, né? Aí, né, é porque aqui, né, nós estamos falando de um assunto imbecil. Eu tô falando de menininho que não tem pai, não tem mãe, fica assistindo Renan Play, fica assistindo Menino Thomas. Eu tô falando de coisa de mongol, porque eu estou no nível do mongol aqui, né? Agora, a professora, ela tá falando de questão de política pública, de questão de SUS, né? Ela tá falando de questões mais importantes, mais reais, né? Eu estou falando de mongol, mas o meu é real também, mas é de mongol. O dela é real, né? De política do SUS e tudo mais aí. E um detalhe, você está vendo que ela começa citando Nietzsche, ela vai tratar sobre Nietzsche aqui, e é por isso que eu vou falar. E vocês vejam, você aí, cara, você aí, que vem falar, ai, Nietzsche é doente, Nietzsche é mongol. Cara, você já leu Nietzsche? Você sabe o que ele fala? Se você ainda tá planejando, né? Se você não leu, cala sua boca, cara. Não fala nada. Agora, se você leu e não entende, pare e pensa um pouquinho. Por que que vários caras foda, inteligente, Camus, Heidegger, a família Mann, o Flávio Cote, o Deleuze, eu vou pôr aqui, né? Tantos caras foda, leram o cara, estudaram o cara, viram que o cara é um passo além. E você que é um zero à esquerda, um idiota, não viu isso? Se você leu, né? Porque se não leu também, aí você nem tem direito a opinar, né? Você fica calado, fique no seu lugar aí. Vá. E as bases para o nazismo. Não, é gente que não leu. Se você não leu, cara, vá bater ponto no seu CLT aí e não dá pitaco, não. Agora, se você leu e não entendeu, você pensa aí, tem alguma coisa errada aí, provavelmente, né? Talvez falta abrir alguma porta, né, da percepção. Falta deixar de ser cristão, falta um monte de coisa. Você tem que se despir daquilo que te ensinaram para você conseguir entender o que ele está falando. Falta um monte de coisa aí. E eu vou pegar o Gaia Ciência, porque um texto do Gaia Ciência, que é bastante citado aqui, eu entendo que é interessante a gente ler ele em totum, e é grande. Quanto tempo dura essa aula? Não tenho nem ideia, deve ser, não sei. Mas é por aí, por quê? Não, só pra perguntar. É por aí pra mais, viu? Eu quero sair pra tomar um cafezinho, professor. Acabou de começar, e tá um calor, eu vesti essa blusa do Crystal Castles aqui, ó. Pelado. Tá um calor, meu amigo. É dela mesmo. Mas vamos lá, sigamos aqui, né? Abre.
As perguntas que Nietzsche faz a respeito da caridade e da compaixão podem ser resumidas nestas duas. E que são duas que estão aqui no Gaia Ciência, no aforismo 338, beleza? Que eu vou até puxar aqui pra gente poder ler. A pergunta é a seguinte: é conveniente ser, antes de mais nada, homens compassivos? A primeira pergunta. E a segunda pergunta: é conveniente para os que padecem que deles vos compadeçais? Essa tradução que ela usou tá ruim. Vamos para a tradução do Paulo César de Souza? É vantajoso para vocês próprios serem, sobretudo, homens compassivos? Olha a diferença da tradução, cara. Puta que pariu, né? É vantajoso para os sofredores que vocês o sejam compassivos, né? Então, é vantajoso para os sofredores que vocês sejam compassivos? A resposta a essas questões será, por sua vez, determinante. Aí diz o Nietzsche: nossos benfeitores diminuem nosso valor e nossa vontade, ainda mais que nossos próprios inimigos. Vide o caso do Rica, de novo. De amigos do Rica, o inferno tá cheio. Os caras estavam falando em internar o Rica. E aí é que eu falo, que eu comentei com o Hernani. A conversa tem que ser mais profunda. Não foi errado ajudar o Rica. A questão é, o que é isso ajudar? O que é isso fazer o bem? Essa que é a questão que tem que ser dita. Então vamos lá, continuemos. O que acontece é que eles estão impossibilitados, a partir do início, de interpretar corretamente, em toda a sua complexidade, a dor de quem padece. E é ali que radica uma característica que define o compassivo, diz o Nietzsche. Pois o próprio do sentimento da compaixão é despojar a dor alheia do que ela tem de pessoal, de individual, de único e irrepetível. Quando o sentimento de piedade pretende superar este limite, ele se faz intolerável. E é por isso que, diz Nietzsche, na maior parte dos benefícios aos necessitados, existe algo que indigna. Pela indiferença intelectual com que o compassivo julga o destino, sem saber nada das consequências e complicações interiores que para mim e para você se chamam infortúnio. Eu não sei onde é que eu enfiei o meu querido livrinho do Zaratustra, porque eu queria ler aqui para vocês. Tá aqui, ó. Eu tô de bermuda, tá, pessoal? Aí pra você ver. De bermuda. Eu queria ler para vocês, antes de eu entrar aqui no Gaia Ciência, eu queria ler para vocês o seguinte, cara. O que o Nietzsche fala aqui no capítulo dos compassivos. Eu não vou ler tudo, mas tem uma coisa aqui que ficou muito clara e evidente, que é o seguinte, cara. A pessoa que tem brilho, que tem vergonha na cara, ela se envergonha do sofrimento alheio. Ela não se compraz com o sofrimento alheio. Ela se envergonha. Porque ver a situação... Vamos lá. Eu vou ler aqui, que fica mais fácil. Meus amigos, palavras zombeteiras chegaram até vosso amigo. Olhai para Zaratustra, ele não anda entre nós como se fôssemos animais? Mas seria melhor falar assim: o homem do conhecimento anda entre os homens como se estivesse entre animais. Para o homem do conhecimento, no entanto, o próprio ser humano é o animal de faces vermelhas. Como lhe aconteceu isso? Não seria porque frequentemente teve de se envergonhar? Aí fica com a cara vermelha, né? Ó, meus amigos, assim fala o homem do conhecimento. Vergonha, vergonha, vergonha. Eis a história do ser humano. E por isso o homem nobre impõe a si mesmo não envergonhar. O homem nobre impõe a si mesmo não envergonhar. Impõe a si mesmo ter vergonha diante de todos que sofrem. Vergonha. Por quê? Vamos lá. Em verdade, não gosto deles, os misericordiosos que são bem-aventurados em sua compaixão.
carecem por demais de vergonha. E é mesmo. Eu, que sou um cara que sempre admirei o Rica, ou admirava, né? Teria vergonha, cara, de chegar perto dele, daquela situação que ele tá, de oferecer uma ajuda e sei lá o quê. Vocês não têm vergonha não, cara, de ver uma pessoa na pior, não? Os caras se sentem bem. Mas continuemos. Se tenho de ser compassivo, não quero que assim me chamem. E quando sou, então de preferência, à distância. E também de bom grado escondo a cabeça e fujo, antes de ser reconhecido. E vos digo para assim fazer, meus amigos, que o destino sempre põe em meu caminho pessoas não sofredoras, como vós. Até parece, né? Quem dera, né? E aquelas com quem eu possa ter esperança, refeição e mel em comum. Em verdade, fiz isso e aquilo pelos que sofrem, mas pareceu-me sempre fazer melhor ao aprender a me alegrar melhor. Desde que existem homens, o homem se alegrou muito pouco. Apenas isso, meus irmãos, é nosso pecado original. Se aprendemos a nos alegrar melhor, melhor desaprendemos de causar dor nos outros e planejar dores. Por isso lavo a minha mão que ajudou um sofredor. Por isso limpo também a minha alma. Tendo visto o sofredor sofrer, envergonhei-me por sua vergonha. Ao ajudá-lo, ofendi gravemente seu orgulho. Grandes obséquios não tornam alguém grato, mas sim vingativo. E se o pequeno benefício não é esquecido, ele vem a se tornar um verme roedor. E por aí vai. Né? Essa questão que o Nietzsche falou aqui me lembrou bem de um aforismo aqui no Aurora, que é o 135, que eu vou falar para vocês aqui, e vocês escutem bem aí, ó. Ó, ser objeto de compaixão é o título do aforismo. Porra, mas que bosta, hein? Ser objeto de compaixão. Entre os selvagens, a ideia de ser objeto de compaixão causa um frêmito moral. Significa não ter nenhuma virtude. Oferecer compaixão equivale a desprezar. Não se quer ver sofrer alguém desprezível. Isto não oferece prazer. Ver sofrer um inimigo que se reconhece como igualmente valoroso e orgulhoso e que em meio a suplícios não abandona seu orgulho, ou qualquer ser que se recusa a clamar por compaixão, isto é, pela mais profunda e vergonhosa humilhação, eis o maior dos deleites. Nele, a alma do selvagem alcança a admiração. Enfim, ele mata o indivíduo assim valente, quando pode fazê-lo, dando a este indomável a sua última honra. Caso ele chorasse, perdesse a expressão de frio sarcasmo, mostrando-se desprezível, então lhe seria permitido viver como um cachorro. Ele não mais incitaria o orgulho do espectador. E em vez da admiração, apareceria a compaixão. Então, vocês vejam, você tem compaixão por aquele que você despreza. Você tem compaixão por aquele que você não gosta. Porque aquele que você ama, aquele que você gosta, você honra ele com a dignidade dele ser si mesmo. Na medida que você tem compaixão, você despreza, você humilha. Compaixão é humilhante, é desprezante. É desprezante, é subserviente, é baixo, é sujo. Vamos aqui pro aforismo principal. Eu não posso ficar me perdendo muito nos aforismos, não. Eu já falei sobre quase todos no outro vídeo. Eu postei na aba postagem aí. Tá postado o vídeo. São apontamentos sobre a compaixão em Nietzsche. Não. Mas vamos lá, eu vou ler aqui esse aforismo que é muito importante. E a gente volta no artigo da moça e eu não vou ficar lendo mais aforismo solto do Nietzsche, não. Beleza? Então vamos lá. O aforismo se chama A Vontade de Sofrer e os Compassivos. É vantajoso para vocês próprios serem sobretudo os homens compassivos? É vantajoso para os sofredores que vocês o sejam, ou seja, que vocês sejam compassivos? Mas deixemos a primeira questão sem resposta por um momento.
Aquilo de que sofremos de modo mais profundo e pessoal é incompreensível e inacessível para quase todos os demais. Nisso permanecemos ocultos ao próximo, ainda que ele coma do mesmo prato conosco. Sempre que somos notados como sofredores, porém, o nosso sofrer é interpretado superficialmente. É da essência do afeto compassivo despojar o sofrimento alheio do que é propriamente pessoal. Nossos benfeitores, entre aspas, são mais do que nossos inimigos, diminuidores de nosso valor e nossa vontade. Na maioria dos benefícios prestados a infelizes, há algo de revoltante na frivolidade intelectual com que o compassivo faz o papel do destino. Ele nada sabe de toda a sequência de complicações interiores que a infelicidade significa para mim e para você. É o mesmo caso do Rica. Todo mundo sabe que ele sofreu, resgataram ele, deram chance para ele. O cara estava estabilizado na sua vida, ele estava quieto lá. Quem é você para saber o que é bom ou o que é ruim, seu moleque? Você não sabe de bosta nenhuma. E ainda que soubesse, nem o Rica sabe o que é bom ou o que é ruim para ele. Nem você sabe o que é bom ou o que é ruim para você. Quem é você para saber isso ou aquilo? Mas não, as mulherzinhas querem pegar a cama do doente e levar para a praça pública, para todo mundo dar o chazinho, passar o pentezinho no cabelo e ajudar. Tinha gente preocupado com o pai do Rica. Ai, o Rica não está fazendo comida para ele, o Rica está doente. Vai tomar no seu cu, seu filho de uma puta. Vai tomar no seu cu, seu filho da... Não aguenta 5 minutos de porrada comigo, seu viado, filha da puta. Aqui, ó, vem cá que eu te pego no pau, seu vagabundo. Te pego no seu pau, vou arrancar seu pau com a mão assim, ó. Te pego no pau. Antigamente fazia. Põe te deixar um nuco. Amarrado no couro. É, tipo, molhado, como é que chama? É lampião, tipo lampião. Couro molhado, aí o couro secava. Vou arrancar na mão assim, ó. Fazer igual o Sad Baby nos filmes dele. A economia geral de minha alma e o seu equilíbrio mediante a infelicidade, entre aspas, a irrupção de novas fontes e necessidades, o fechamento de velhas feridas, o afastamento de passados inteiros, tudo isso que pode estar envolvido com a infelicidade deixa de preocupar o querido compassivo. Ele não quer saber do sofrimento, não quer saber o que a pessoa quer, não quer saber nada. Ele quer ajudar. E não pensa que exista uma necessidade pessoal de infortúnio. E esse é um ponto-chave. Que para mim e para você haja terrores, empobrecimentos, privações, meia-noites, aventuras, riscos e erros tão necessários quanto o seu oposto. E que para me expressar misticamente, a trilha para o céu de cada um sempre passe pela volúpia do seu próprio inferno. É uma coisa que o Nietzsche fala, que eu não vou ler nos aforismos aqui, que é o seguinte: o sofrimento é meio indispensável para que você torne si mesmo. Você se torna a si mesmo tanto pelos deleites quanto pelo sofrimento. Para você ganhar músculo, você tem que machucar os músculos fazendo exercício. Você tem que sentir dor. Não existe você ganhar músculo sem sentir dor. Para você aprender, para você tomar conhecimento de uma coisa, você tem que sentar e ler. Ninguém vai ler para você. Para você tomar noção do valor das coisas, do que é e do que não é, inevitavelmente você tem que viver. E viver é sofrer. Uma coisa que o Nietzsche vai dizer nos textos finais dele é que por trás dos compassivos, além de ter um desprezo por si mesmo, que eu vou falar no final desse vídeo, tem um medo do sofrimento, evitar o sofrimento, um horror da vida como ela é. E a vida como ela é tem sofrimento. Você nasce, você vai morrer, cara. Você nasce, você vai ficar velho. O seu corpo vai falhando. Não tem jeito, cara. Faz parte da vida. E os compassivos, eles querem viver o estado de bem-estar social. Eles querem viver essa ilusão de que a vidinha é cômoda, a vidinha é bela. O sofrimento faz parte. Se cresce com o sofrimento. Aquilo que não te mata te fortalece. E só é forte aquele que tem necessidade de ser forte.
Se você não tiver necessidade de ser forte, você vai ser fraco, cara. Você vai ser mole, bobo, mimado, bobão. O compassivo quer evitar o sofrimento. Por quê? Porque ele não aguenta o sofrimento. Essa é a verdade aí que eu não vou ler. Se você quiser, você leia lá no... Você leia não, né? Porque você não vai ler porra nenhuma. Você veja o vídeo do apontamento sobre sofrimento. Eu postei lá na aba postagem. Não, disso o compassivo nada sabe. A religião da compaixão, ou o coração, entre aspas, ordena que se ajude e acredita-se haver ajudado melhor quando se ajudou rapidamente, igual no caso do Rica, né? Se vocês, adeptos dessa religião, tiverem para consigo realmente a mesma atitude que têm para com seus semelhantes, se não querem deixar que o seu próprio sofrer permaneça uma hora consigo e sempre evitam já a distância todo infortúnio possível, se veem o sofrimento e o desprazer como maus, merecedores de ódio e destruição, como máculas na existência, bem, então vocês levam no coração, além de sua religião da compaixão, ainda uma outra, que será talvez a mãe dessa, a religião da comodidade. Eu tinha acabado de falar, né? Como vocês sabem pouco acerca da humana felicidade, seres cômodos e benévolos. Pois felicidade e infelicidade são irmãs gêmeas que crescem juntamente. Ou, no caso de vocês, seus vagabundos, continuam pequenas. Mas agora voltemos à primeira questão. Como é possível ficar em seu próprio caminho? Constantemente um grito qualquer nos chama para o lado. Raramente o nosso olhar pousa em algo que não solicite um instante que abandonemos nossas coisas para lhe acudir. Eu sei, existem 100 maneiras decentes e louváveis de me afastar do meu caminho. Maneiras altamente morais, sem dúvida. O que ele está dizendo aqui? Que o compassivo, ele tem um desprezo por si. O compassivo, ser compassivo, é um puta meio moral e bom consciente de você largar o seu caminho de lado, se desprezar, esquecer de si mesmo por uma boa causa e voltar a causa para o outro. Não é você que tem problemas, é o Rica que tem problemas que precisa ser resolvido. Você não. Você é top, você é show, né? Ele é que tem um problema, você não tem. Sim, os atuais pregadores da moral, da compaixão, acham mesmo que isso, e apenas isso, é moral. Perder-se do próprio caminho e acudir ao próximo. E sei igualmente muito bem. Basta eu me entregar à visão de uma real miséria para que eu esteja perdido. E se um amigo sofredor me dissesse: veja, logo vou morrer, prometa morrer junto comigo, eu o prometeria, assim como a visão de um pequeno povo da montanha em luta por sua liberdade me levaria a oferecer-lhe minha mão e minha vida, para escolher maus exemplos por boas razões. Sim, todo esse despertar de compaixão e clamor por ajuda exerce uma oculta sedução, pois nosso próprio caminho é coisa muito dura e exigente, distante do amor e da gratidão dos demais. Cara, o nosso caminho, primeiro que as pessoas nem sabem o caminho que são delas, né? Mas quando descobrem, é uma coisa muito dura e exigente. E distante do amor e da gratidão dos demais. Quando você for seguir o seu caminho, eles vão te chamar de louco, de doido, de idiota, de burro, de desalmado, de vagabundo. Vão falar que não é assim, que você está enganado, que quando não sei o que você vai ver, quando não sei o que você vai ver, você vai se lascar. Mas você tem que se lascar, porque mais vale você ser lascado sendo si mesmo do que você não ser bosta nenhum. Alguns morrem sem nem ter nascido. É frase do Nietzsche essa, né? Não é de mau grado que a ele escapamos, que escapamos ao nosso caminho, né? A ele e a nossa consciência mais própria, para nos refugiar sob a consciência dos demais e no gracioso templo da religião da compaixão. Porque é muito bonzinho, né? Todo mundo é bonzinho, legal, que legal, né? Como a pessoa é boa. Tão logo irrompe hoje alguma guerra, com ela sempre irrompe também, precisamente nos indivíduos mais nobres de um povo, um prazer que é certamente escondido.
Com o arrebatamento, eles se lançam no novo perigo da morte, porque no sacrifício pela pátria acreditam finalmente obter a permissão há muito buscada, a permissão de desviar-se de sua meta. A guerra para eles é um rodeio em direção ao suicídio, mas um rodeio com boa consciência. É o resumo, é a história escrita do nacional-socialismo alemão. É a história do Hitler e seus asseclas. O Nietzsche, 30 anos antes, 30 anos? Não, 60 anos antes, o cara já tinha pegado a parada, o touro pela unha. Ô cara, fé da puta esse Nietzsche, né? E, silenciando aqui alguma coisa, não quero silenciar minha moral, que me fala: viva retirado para que possas viver para si. Viva na ignorância daquilo que seu tempo considera mais importante. Ponha entre você e o hoje uma pele de ao menos 3 séculos. E a gritaria de hoje, o barulho das guerras e revoluções, não deve ser mais que um murmúrio para você. Você também quererá ajudar, mas apenas aqueles cuja miséria compreende inteiramente, pois tem com você uma dor e uma esperança em comum. Os seus amigos e apenas do modo como você ajuda a si mesmo. Eu quero fazê-los mais corajosos, mais resistentes, mais simples, mais alegres. Eu quero ensinar-lhes o que agora tão pouco entendem, e os pregadores da compaixão menos que todos. A partilha da alegria. Acabou que eu li tudo, você viu que o aforismo, na verdade, precisa ser dividido em 2, né? Fala de 2 assuntos. Mas enfim, eu li esse aforismo porque a nossa querida moça que eu tô lendo um artigo aqui, ela vai citar esse aforismo várias vezes. Continuando. A pessoa compassiva tem um impulso de socorrer. Quanto antes, melhor. Mas o que não existe é o tempo para medir se as consequências desse socorro imediato são ou não desejadas por aquele que padece um infortúnio. Vocês entenderam? A pessoa quer ser socorrida? Como que a pessoa quer ser socorrida? O que é isso, socorrer? Socorrer do quê? Para Nietzsche, a figura do homem piedoso é a de alguém que não pode tolerar uma mínima margem de dor, que não pode desfrutar ou aprender de sua solidão. Eles falam, o Rica estava sozinho. Cara, você não sabe ficar sozinho não, cara. Você precisa ficar nessa manada? Lógico que precisa, né? O pessoal fica nessas lives, conversando fiado, precisa. O piedoso é alguém que quer socorrer, aí citando Nietzsche, quer socorrer e não pensa que o infortúnio pode ser uma necessidade pessoal e que você e eu podemos necessitar tanto do terror, das privações, da pobreza, das aventuras, dos perigos, dos desenganos, quanto dos bens contrários. Enfim, trata-se de alguém cuja única religião não é a caridade, pois ele professa também, como já foi dito, a religião do bem-estar. Ficando assim impossibilitado de entender aqueles para os quais o bem-estar, seja ele imediato ou possível, longe de representar um valor, representa uma ameaça. Algo assim como a calma que nada precede. Puta que pariu, que essa mulher falou, é isso mesmo. Esse bem-estar é uma calma que nada precede. Eu vou dar essa analogia de novo, porque eu sei que para alguns é difícil de entender. É igualzinho exercício físico, cara. É igualzinho academia. Se você não for lá e puxar os ferros, se não doer, você não cresce, cara. Você não vai desenvolver o seu sistema cardiorrespiratório, o seu sistema muscular, se você não sofrer ele. Se você ficar quietinho, de boa, muito bem confortável, você vai ficar gordaraço igual você é aí, vai ficar esse gordo horroroso que você é aí, esse gordão feio pra caralho aí, em busca do Ozempic, da bariátrica, da puta que o pariu aí, né? A gordura já cresceu tanto que o piroquinho tá desse tamanhozinho, encoroado lá dentro da bexiga, lá encoroado lá. Toma vergonha nessa sua cara, toma brio. Pra você melhorar disso aí, você vai ter que sofrer, cara. Não tem jeito. Não tem milagre.
É igualzinho o nenenzinho, cara. Pro nenenzinho mamar, ele tem que sofrer. Ele sofre, começa a chorar, a gritar. Aí que ele vai lá e ganha o peito. Se ele não sofrer, se ele não gritar, ele não ganha peito não, meu amigo. É por isso que cotidianamente podemos assistir a imorais, mas piedosas atitudes que, respondendo à força da compaixão e à procura do bem-estar, produzem a mais ilegítima, ainda que legalizada, coerção. Aí ela vai dar vários exemplos de políticas públicas de saúde que, sob o manto da piedade, da compaixão, são altamente coercitivas. Ó, aquela que pessoas caridosas exercem sobre os infortunados. Legitima-se assim que, compulsoriamente, os mendigos sejam deslocados para abrigos públicos, reconhecidamente perigosos. Admite-se que os ditos loucos, tipo rica, sejam isolados em centros que, claro, indiscutivelmente, não são espaços de reabilitação ou cura. Estimula-se que os meninos de rua sejam recolhidos em asilos para esperar uma adoção sempre diferida, e não por acaso, nesses asilos e nesses lugares, sempre tem pessoas que trabalham lá, que são pessoas de... Eu não vou entrar nesse mérito, não. Deixa eu ficar quieto. Sigamos. Interfere-se piedosamente na dissolução e separação de famílias carentes. Vai lá, o defensor público faz a ação, vai ter a psicóloga do fórum, a assistente social do fórum, o promotor de justiça, o juiz, todo mundo metendo o bedelho lá na separação, na guarda e tudo mais lá da galera. Não vou entrar nesse mérito não, né? Tô só comentando. As reflexões de Nietzsche, assim como as de Hannah Arendt e Thomas Szasz, se defrontam com esses mecanismos obscuros e cotidianos, por meio dos quais a piedade e a compaixão se revelam como uma perigosa e temível tecnologia de poder, que, no entanto, insiste em aparecer com a máscara de um desapaixonado e necessário, entre aspas, humanismo. É provável que cotidianamente descubramos a existência desses espetáculos de coerção e submissão, mas a força da frequência nada nos diz acerca dos motivos que levam esses homens e mulheres comuns e benfeitores a compartilhar a crença de que, por trás dessas inclinações caridosas, eles realizam atos morais e que é por meio dessas realizações que eles podem converter-se e afirmar-se como pessoas virtuosas. É preciso destacar a existência de um maquiavelismo consciente que prefere se apresentar como compassivo para poder exercer assim, mais livremente, o domínio e o poder. Quiçá os motivos sejam mais simples, e é outra vez em Nietzsche que devemos procurar alguma resposta à pergunta pela conveniência em ser homens compassivos. Veremos então que as conveniências são múltiplas. Citando Nietzsche. O contratempo sofrido por outra pessoa, esse é do Aurora, tá? O contratempo sofrido por outra pessoa nos ofende, nos faz sentir nossa impotência e talvez nossa covardia, se não acudirmos em seu auxílio. Ou na dor alheia, vemos algum perigo que também nos ameaça, pois ainda que só seja como sinais de insegurança e da fragilidade humana, os infortúnios alheios podem produzir em nós penosos efeitos. Rejeitamos esse gênero de ameaça e de dor e lhe respondemos por meio de um ato de compaixão, no qual pode existir uma sutil defesa de nós mesmos e até algum resquício de vingança. Em todos esses e outros fenômenos que se resumem na palavra caridade, o que se evidencia é que, na realidade, pensamos muito mais em nós mesmos que nos outros. O que fazemos no momento de realizar um ato de caridade é libertar-nos de um sentimento de dor que é absolutamente nosso. A dor que inspira o espetáculo da miséria, né? A dor que inspira o espetáculo da miséria. E o que fazemos então é libertar-nos de um padecimento, de um medo que é muito pessoal e muito nosso.
Nesse sentido, Thomas Szasz dá um bom exemplo de como a compaixão não tem por que ser considerada como virtude. Narra suas lembranças de Budapeste, a visão de amputados e indigentes, solicitando algumas moedas, e lembra esse sentimento de compaixão que então se apoderava dele. Olha o que esse cara vai dizer. Nesse inteirinho, diz: dei-me conta de que minha generosidade não era de todo altruísta, que eu era motivado por um vago receio de que um destino semelhante pudesse recair sobre mim, aliado a uma esperança supersticiosa de que minha oferta pudesse evocar uma divindade com poderes misteriosos sobre esses assuntos. O problema aparece quando elevamos essa compaixão, que sabemos inútil e ineficiente, que reconhecemos como um pobre instrumento para suprir qualquer necessidade, ao nível de uma categoria moral ou social. Quando acreditamos que a ela é capaz e eficiente a ponto de nos construir como agentes morais, entre aspas, ou quando pretendemos fundamentar nela uma ordem social mais justa. O que está em jogo ali é a lógica interna da moral da compaixão. Uma lógica que, como já foi dito, pode e deve ser analisada como sendo a racionalidade própria de uma estratégia de poder. Como afirma Nietzsche, ao realizar atos de caridade, o que fazemos é libertar-nos de um padecimento que é nosso. No entanto, não agimos nessa direção impulsionados por um único motivo. E ainda quando seja verdade que queremos nos libertar de uma dor, também é verdade que agimos impulsionados pelo júbilo provocado pelo espetáculo de uma situação oposta à nossa, pela ideia de poder socorrer aquele infortunado, se assim o desejarmos, pela esperança da gratidão que haveremos de obter pela atividade de socorro. Ainda que nos horrorizemos perante a ideia desse júbilo, não é outra coisa que se evidencia na enunciação de algumas frases, tais como: deves sacrificar-te com entusiasmo, deves imolar-te a ti mesmo. A moral da compaixão, que apregou a entrega e a mortificação, destaca reconhecer que por trás de um ato de piedade e na própria entrega de si, quanto maior o sacrifício, maior a dívida gerada, o que se afirma é a existência de uma dívida que haverá de ser paga com eterna gratidão e com humildade. Por isso, sentimos o pior ressentimento quando alguém se nega a aceitar nosso sacrifício. Que, mais uma vez eu digo, é o que está acontecendo com o Rica aí. As pessoas estão ressentidas com ele, porque estão entendendo que ele não está aceitando a ajuda, que está renegando a ajuda, recusando a ajuda, né? Os mecanismos estão aí, ó. Essa mulher que está falando, a mulher nem conhece de Rica, nem conhece vocês, idiota aí, nem sabe de bosta nenhuma, tá? Inclusive esse texto aqui é dos anos 2000, nem é atual. O homem caridoso satisfaz uma necessidade de sua alma fazendo bem. Quanto maior for essa necessidade, menos se posiciona no lugar daquele que socorre e que lhe serve para satisfazer essa necessidade. E até reage duro e ofensivo em certos casos. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu não vou ler tudo não. Tem muita coisa, né? Pera aí. Calor, Xaxá? Tá calor mesmo. Uhum. Então, meus amigos e inimigos e indiferentes, o que eu queria dizer é o seguinte. Para finalizar, eu vou puxar o meu caderninho aqui e vou ler uma anotação do Nietzsche, a anotação póstuma dele, que eu achei muito interessante. Eu vou ler no meu caderno, porque... não sei porquê, porque sim. Olha só o que ele diz aqui, ó. O prazer no seu igual, como um autodesdobramento, só é possível quando se tem prazer em si próprio. Por quê? Para você ter prazer em alguém que eventualmente seja igual, é preciso que você tenha prazer em si mesmo primeiro, para que se dê essa relação de igualdade aí, sacou? Quanto mais esse é o caso, todavia, tanto mais o estranho nos vai contra o gosto. Quanto mais você tem prazer por si mesmo, você
se conhece, tem gosto em si mesmo, mais você consegue ter prazer no igual. Mas lá do outro, mais te enoja aquele que é diferente. Sacou? O ódio e o nojo do estranho são do mesmo tamanho que o prazer consigo. Se eu gosto de mim, eu gosto do meu jeito, eu sei o que eu sou e deixo de ser, aquela pessoa que é diferente me é nojenta, me é odiosa, me é esdrúxula. Sacou? É isso que ele estava dizendo. Desse ódio e nojo resulta que se aniquila, ficando frio tudo que é estranho. Ou seja, tudo que for estranho, para quem tem esse gosto, se aniquila. É aquela história que o Nietzsche fala no Etiômo, passa ao largo. Você não vai ficar perdendo tempo com coisas que não te interessam, coisas que são baixas, fodidas. Você vai embora, você larga para lá. Tendo-se desgosto com si mesmo, aí já é diferente, ó. Tendo-se desgosto com si mesmo, no entanto, isso pode ser usado como ponte para uma compaixão e aproximação generalizada pelos homens. Pelos humanos, na verdade. A minha letra é horripilante. Olha a letra do cara, mano. Como é que eu consigo entender isso? Eu não sei. 1. Tem-se uma aspiração pelo outro de tal maneira que acabamos nos esquecendo nele. Sociabilidade com muitos, ou seja, aproximação com o outro como uma forma de anular a si mesmo. É o que acontece no mecanismo de projeção do Freud. Você inconscientemente projeta questões suas no seu mundo circundante, no outro, porque quando essas questões suas são projetadas, você consegue lidar com essas questões que são suas, mas que em você mesmo você não lida. E, diga-se de passagem, é um lidar mórbido, doentio, porque você não resolve o problema. É igualzinho a questão da trollagem, que eu tanto disse, que a trollagem nada mais é do que uma projeção. O troll projeta no objeto trollado coisas dele. E aquele trollado que não presta, ele é vagabundo, olha o que ele faz, olha o que ele não faz. E a interação do troll com o trollado é uma maneira de lidar com as coisas que o próprio troll tem dentro de si. E o trollado também tem os seus mecanismos de projeção, que um liga no outro ali. Eu não vou entrar nesse mérito da questão não, que eu já falei em vídeos antiquíssimos aí. Supõe-se que o outro também tenha desgosto consigo. E, percebendo-se isso, então ele já não desperta inveja. Somos iguais. Olha só que interessante. A relação do compassivo com o fudido é muito interessante porque com o fudido ele pode se sentir superior, ele pode se sentir foda, ele não sente inveja do outro. Ao ajudar o rico, a pessoa se sente bem, não é ameaçada pelo rico, apesar do que muito de compassivo tem a ver com inveja, porque você nivela por baixo. Mas nesse contexto que o Nietzsche está falando é nesse sentido. Você pode interagir de forma leve, de forma descontraída, porque o cara que está sofrendo a compaixão, o fudido que está sendo ajudado, é tão fudido que ele não ameaça você. Muitos você pensa assim, puta, eu tô com a vida ruim, mas aquele cara tá com a vida fudida, puta que... ele tá fudido. Eu tô sem emprego, mas aquele cara, puta que pariu. Você consegue interagir com ele, porque ele é tão insignificante, tão desprezível para você, que diz que gosta dele, que ele não te oferece ameaça nenhuma. Ele é menor do que você. Como não nos suportamos, apesar do desgosto conosco, nós nos habituamos então a suportar também os nossos iguais. Você não se suporta, mas aí você projeta no outro, você suporta o outro, então você está se suportando junto ali. Tá todo mundo nivelado por baixo. E eu sou fudido, mas aquele cara... né? Tem aquele dito espirituoso que tinha... Eu não vou falar disso não, foda-se, não vou falar não. Não desprezamos mais. Ódio e nojo diminuem. Tem-se uma aproximação. Assim também a doutrina da pecaminosidade e da condenação generalizada do ser humano acaba ficando mais próxima. Mesmo os efetivamente poderosos são vistos com outra fantasia. No fundo, eles são pobres e miseráveis seres humanos.
como nós. Então vocês vejam aí, né? O mecanismo da compaixão não tem nada a ver com ajudar o próximo. Vejam aí o que aconteceu com o caso do Rica. As ajudas que foram oferecidas, mandar internar o cara, não deixar ele gastar dinheiro com o que ele quiser, obrigar ele a fazer as coisas do jeito que querem, fazer dancinha, fazer vídeo de vlog, fazer isso, fazer aquilo. O mecanismo de compaixão tem a ver com eu não vou falar 2 ou 3, que eu não sei quantos, vamos lá, mas tem a ver com os seguintes pontos. Primeiro, um desprezo total por si mesmo, uma sensação de inferioridade de si, a ponto que você tem que lidar com pessoas que você entende que são menores do que você, que são mais baixas do que você, porque essas pessoas menores e mais baixas não te oferecem resistência, não te oferecem nenhum perigo, você não tem inveja dela, você não tem nada, muito pelo contrário, você se sente superior. Então tem a ver com a negação de si mesmo que é projetada no pititico, que aí finalmente você se sente bem, legal. E os problemas que são seus, você enxerga nele e não seus mais. Tem a ver com a capacidade de dominância, porque você espera gratidão daquele que está te ajudando, daquele que você está ajudando. Então ele tem que agir em conformidade com aquilo que você entende que é correto, sob pena dele ser internado, dele de não ajudar mais, né, igual tem acontecido. Tem a ver com a questão também de lidar a ver com isso, com problemas que são seus, né? Você não está preocupado com o Rica. O Rica é só uma explicação consciente que você faz para você mesmo, né? E nesse caso em específico, nós todos sabemos, ninguém aqui é idiota, esse movimento de retorno do Rica, principalmente pelo Renan Play, pelo que a gente viu naquela fatídica live que eu já comentei tudo, tinha a ver com vamos voltar com o mico de circo para ele falar bobagens e fazer coisas idiotas para a gente dar risada. E ele não falou bobagens e não fez coisas idiotas, né? E é isso aí. A compaixão, eu queria fazer um vídeo, até agora ficou para trás, eu queria falar que a compaixão é um vício e tudo mais, mas ficou essa bosta aí mesmo e foda-se, né? Duvido que alguém ouviu até agora aqui também e tchau, foda-se.